lá, continuando aqui, nossas questões de poderes administrativos. Vamos lá. Considerando que sejam atributos do poder de polícia a discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade, eu já adianto que são, sim, atributos do poder de polícia, a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade, no qual são desmembrados a exigibilidade e a executoriedade, é correto afirmar. Vamos lá. A questão trata de características dos atos do poder de polícia. Os atos emanados com fundamento do poder de polícia têm essas características: discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. A questão tenta confundir aqui um pouco vocês, certo? E há um pouco de divergência na doutrina sobre a diferença de conceito entre coercibilidade e autoexecutoriedade. Para a prova, para concurso, a gente vai ver que, via de regra, as questões cobram sempre a mesma coisa. Essa questão que tentou dificultar um pouco mais, abrindo a autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade. A professora Maria Silvia trata um pouco sobre esse assunto no livro dela, certo? Ela explica o que é exigibilidade e o que é executoriedade. A gente vai, no decorrer da questão, a gente vai tratando sobre isso. Mas vamos lá. Então, vamos sobre as características ou atributos do poder de polícia. A discricionariedade está presente em todos os atos emanados pelo poder de polícia. Vamos lá. Os atos de polícia, em regra, são discricionários, sim, tem a característica, o atributo da discricionariedade. Ok, mas existem atos de polícia também, ó, vinculados. Exemplo, a licença. Licença é um ato de polícia vinculado. Ok? Então, discricionariedade é a característica do ato de polícia? É. Agora, todos os atos de polícia do poder de polícia emanados pelo poder de polícia administrativa são discricionários? Não. Falso. Beleza. Letra B. A exigibilidade compreende a necessidade de provocação judicial para a adoção de medidas de polícia. Vamos lá, aqui agora a gente vai ter que explicar um pouquinho sobre o que é a autoexecutoriedade e o que a doutrina fala, o que a doutrina leciona sobre essas duas vertentes da autoexecutoriedade, que ela seria, esses desdobramentos seriam a exigibilidade e a executoriedade. Vamos ver aqui, me dá uma tela em branco, por favor, Pedro. Vamos lá. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. O que é que as provas de concurso, baseado, logicamente, nos ensinamentos da doutrina, fala, na sua grande maioria, sobre a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade seria a possibilidade de execução imediata e direta dos atos de polícia, administrativa, lógico, independente de ordem ou autorização judicial. Então, ó, os atos de polícia são autoexecutórios, característica da autoexecutoriedade. O que é essa autoexecutoriedade? É a possibilidade que a administração pública tem de ela, a administração pública, seus agentes, ó, de forma imediata e direta, praticar os atos de polícia sem necessidade de uma ordem judicial. Oh, não entendi, Luiz. Como assim sem necessidade de uma ordem judicial? Vamos imaginar que um açougue esteja vendendo carne com prazo de validade vencido. Ok. A fiscalização
vai ao recinto e percebe que o açougue está comercializando carne vencida. A lei determina lá algumas possibilidades no caso de alimento vendido fora do prazo de validade. Vamos imaginar que uma dessas possibilidades seja a apreensão da carne ou o fechamento do estabelecimento. O que acontece? Para praticar esse ato, a administração pública vai precisar pedir autorização do Poder Judiciário? Não. Por que não? Porque a própria lei já autorizou a administração pública. Ela já falou, ó, quando acontecer o caso de venda de carne com alimentos com prazo de validade vencido, você tem essas opções aqui, ó. Você pode apreender o alimento vencido. Então, para fazer essa apreensão, ela vai precisar de autorização do Poder Judiciário? Não, a lei já autorizou. Ok? Então, a auto-executoriedade é isso. Execução imediata, possibilidade de execução imediata e direta dos atos de polícia administrativa, independente de ordem judicial, de autorização de juiz. Ok. Mas aí, Maria Silvia Zanella de Pinto cita no livro dela que a doutrina desmembra a auto-executoriedade em exigibilidade e executoriedade. Somente para complicar a nossa vida. Ótimo. O que seria a exigibilidade? A exigibilidade seria a tomada de decisão do agente que vai praticar o ato de polícia. Quando ele decide em praticar determinado ato, ok? Ele decidiu que vai apreender a carne podre do açougue, a carne vencida que está sendo vendida no açougue. Isso seria o quê? A exigibilidade, a tomada da decisão executória, ok? A executoriedade seria a própria execução da decisão, ok? Seria a execução direta e imediata da decisão. Então, ó, auto-executoriedade, da forma que aparece mais rotineiramente nas provas. É a possibilidade que a administração pública tem da execução imediata e direta dos autos de polícia, independente de autorização do Poder Judiciário. Aí ela pode pedir, não, mas há uma análise de alguns doutrinadores em que essa auto-executoriedade pode ser desmembrada em exigibilidade e executoriedade. Ótimo. A exigibilidade é o quê? É a tomada de decisão pelo ato. E a executoriedade seria a prática do ato. Ok? Vamos voltar para a questão. Questão na letra B fala, ó, a exigibilidade compreende a necessidade de provocação judicial para a adoção de medidas de polícia. Não. Primeiro, a exigibilidade é um desmembramento do quê? Da auto-executoriedade. E a auto-executoriedade diz o quê? Que a execução dos atos pode ser imediata e direta pela própria administração, independente de provocação judicial. Então, ó, falso. Isso quer dizer que se a pessoa, o dono do estabelecimento que vendeu o produto vencido, se sentir lesado, se sentir com o direito lesado, ele está impedido de procurar o Poder Judiciário? Não. Não, ele está livre para procurar o Poder Judiciário. Ok? Não fere lá o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário. Ok? Beleza. Letra C. A auto-executoriedade prescinde da coercibilidade, não precisa da coercibilidade, que pode ou não estar presente nos atos de polícia. Vamos lá. Me dá uma tela em branco aqui. O que vem a ser o atributo da coercibilidade. Primeiro, coercibilidade, na sua prova você vai marcar que é diferente de auto-executoriedade, tá? Você vai marcar que é diferente. Tranquilo. O que é a coercibilidade? É um atributo, uma característica dos atos de polícia que possibilita que as medidas sejam, os atos, as medidas, sejam impostas aos administrados
impostas aos administrados, independente da sua concordância. Independente da concordância. Então, ó, veja como a diferença é sutil, mas as provas adoram trocar os conceitos. Apesar da divergência doutrinária, né? Autoexecutoriedade é o quê? Possibilidade de execução. Possibilidade de execução imediata e direta. Independente de quê? Autorização judicial. Ótimo. O fiscal chegou no açougue e percebeu a venda de carne com prazo de validade vencido. Ok. A lei estabelece os atos que ele pode praticar. Entre eles, apreender o produto que está sendo vendido com prazo vencido. Ele resolve por apreender os produtos. Ele precisa pedir autorização do Poder Judiciário? Não. Autoexecutoriedade. Ok. Agora, ele aplica as medidas necessárias e impõe a vontade da administração perante o açougueiro. O açougueiro tenta resistir, ele fala, não, vai prevalecer a vontade da administração pública, que é o interesse público. Eu chamo a polícia e fecho e apreendo a sua carne. Isso é o quê? Coercibilidade. Então a prova vai trocar. Vai dizer que coercibilidade é a possibilidade de execução imediata e direta, independente de autorização do Poder Judiciário. Falso. Isso é o quê? A autoexecutoriedade. E vai trocar também. Vai botar que a autoexecutoriedade é a possibilidade de impor as medidas administrativas, inclusive independente da concordância do administrado. Ok? Então fiquem espertos aí. Agora, não há como dizer que a autoexecutoriedade não precisa da coercibilidade. Ok? Tranquilo. Então, vamos voltar para a questão. Então, a letra C está falso. Letra D. A coercibilidade traduz-se na caracterização do ato de polícia como sendo uma atividade negativa, na medida em que se presta a limitar a atuação do particular. O que acontece? Uma das características do ato de polícia, também tratadas lá no livro da professora Maria Silvia, é que o ato de polícia administrativa é uma atividade negativa. Por quê? Porque impõe abstenções aos administrados, ok? Impõe um não fazer ao administrado. Não a coercibilidade como uma atividade negativa, e sim o ato de polícia, ok? A caracterização como uma atividade negativa é uma característica do ato de polícia. Maria Silva coloca como um atributo dos atos de polícia, ok? Então, falso. A questão, as alternativas B, C e D, ele tenta complicar, mas no final ele coloca a letra E que está uma facilidade. Entendeu? Vamos lá. O poder de polícia pode ser exercido por meio de atos vinculados, sim, ou discricionários. Sim, porque a gente viu que a discricionalidade é uma característica do poder de polícia que é, em regra, o poder de polícia, em regra, é discricionário. Podem existir, sim, atos de polícia administrativa vinculados, como a gente falou aqui, ó, a licença. Ok? Neste caso dos atos discricionários, quando houver certa margem de apreciação deixada pela lei. Perfeito. Gabarito, letra E. A questão parecia ser complicada, aí a letra B, C e D, mas na letra E ela facilitou. Bastava você saber que, em regra, os atos de polícia são discricionários. Ok? Ela pode falar, a questão pode falar em atributos, ou pode falar em características. Quando você está lá, você que vai fazer concurso para fiscal do Rio de Janeiro, quando você estiver lá na praia, no Leblon, certo? Passa aquelas meninas, as cariocas, que são bonitas, malhadas, aí você pergunta para o seu colega, parceiro, você falar igual aos carioca, parceiro, quais são os atributos daquela carioca? Quais são as características? Ok? Então, quando falar em atributo, você está
Correlacionando é um sinônimo de características, ok? Ou as meninas, quando passar aqueles os caras saradões lá do Rio de Janeiro, sempre a menina pergunta para o outro quais são os atributos daquele rapaz, ok? Para não ser nem machista nem feminista. Vamos para frente, vamos para a questão 11. Para a gente terminar aqui poderes. Eu acredito que essa seja a última questão de poderes. Na sequência a gente entra em atos administrativos. Vamos lá. O conceito moderno do poder de polícia o define como atividade do Estado que limita o exercício dos direitos individuais, em benefício do interesse público. O poder de polícia incide sobre bens, atividades e direitos, não incide sobre pessoas, ok? Em relação ao poder de polícia administrativa, é correto afirmar que é exclusivo da autoridade superior do ente público, competente para a fiscalização. O que acontece? O poder de polícia é exercido pelos entes públicos, sim, mas não é exclusividade de um ente da autoridade superior do ente público, ok? Não é exclusivamente desempenhado pela autoridade superior, não. Diversos órgãos exercem poder de polícia, ok? Vamos lá. O poder de polícia compreende a adoção de medidas repressivas para a aplicação da lei ao caso concreto. Ok, compreende medidas repressivas, sim, mas também compreende medidas o quê? Preventivas. Mas ele não excluiu as preventivas, ele falou que compreende a adoção de medidas repressivas para aplicação da lei ao caso concreto. Sim, é isso mesmo. Está bem aberto aqui, bem geral, mas... Perdão. Poder de polícia compreende sim medidas repressivas para aplicação da lei ao caso concreto. Ok? Vamos lá. O poder de polícia incide subsidiariamente a polícia judiciária. Não, falso. O poder de polícia é diferente. A polícia administrativa é diferente da polícia judiciária. A polícia administrativa aplica penalidades administrativas. A polícia judiciária é a polícia investigativa. Ok? É lá a polícia civil e a polícia federal. Ok? A polícia judiciária visa apurar os ilícitos penais, aplicar penas baseadas lá no direito penal. Ok? A polícia administrativa não. Então a letra C está falso. É correto afirmar que o poder de polícia cria obrigações e limitações aos direitos individuais quando a lei não tiver disposto a respeito. Aqui, princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz o quê? A administração pública só pode atuar quando houver previsão legal, autorização, determinação. Se a lei for omissa, a administração não pode atuar. Então, o poder de polícia não pode criar limitações a direitos se não houver previsão legal. Falso. E impõe apenas obrigações, o poder de polícia impõe apenas obrigações de fazer. Falso. O poder de polícia impõe obrigações também, e a maioria de não fazer. Por isso que Maria Silva chama de uma atividade negativa. Ok? Tranquilo? O que mais importante sobre o poder de polícia? Poder de polícia, pessoal, não pode ser delegado a particulares. Não pode ser exercido por particulares. Poder de polícia não pode ser exercido por particulares, ok? Somente a administração pública pode exercer poder de polícia. Tranquilo? Agora aqui você que estudou, está ligado nos assuntos de direito administrativo, existe aqui na administração pública, existe a administração direta e a administração indireta. Ok. E na administração indireta, nós temos lá o AFES, não é isso? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. E empresas públicas e sociedade de economia mista, nós sabemos que tem personalidade jurídica e direito privado. Ok? Então, empresas públicas e sociedade de economia mista podem
exercer poder de polícia? Isso aí, atualmente, ainda não está definido, mas a maioria da doutrina admite que não. E para a sua prova de concurso também não pode. Empresas por sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado não podem exercer poder de polícia. Ok? Há um julgado, salvo engano, do TJ de São Paulo, que diz que a aplicação de multas teria que ser exercida somente por pessoa jurídica de direito público. Mas no caso de fiscalização, sem aplicação de penalidades, poderia ser por pessoa jurídica de direito privado. Mas aí é um julgado independente lá. Ok? Isso está em aberto. Para sua prova, somente pessoas jurídicas de direito privado podem exercer poder de polícia. Ok? Bem, a gente terminou aqui poderes administrativos. Vamos entrar em atos administrativos. A gente ainda tem um tempinho aí, né? Nessa aula, a gente deve ter uns 10 minutos, que eu fico controlando o tempo aqui. Certo? De cabeça eu controlo o tempo todo. Então a gente deve ter uns 10 minutos aí, ou 9 minutos para ser mais preciso. Então vamos entrar em atos administrativos, ok? Atos administrativos é um assunto muito importante, cai bastante em prova, um assunto extenso. Eu separei 10 questões para a gente tratar aí das coisas mais importantes de atos administrativos. Vamos lá. Constitui atributos dos atos administrativos. Atributo dos atos administrativos. Quando falar em atributo... Opa, passou aqui. Quando falar em atributo, você já sabe que é característica, não é? Atributo ou característica. Característica dos atos administrativos. Vamos lá. A presunção de legitimidade, o que afasta a possibilidade de apreciação judicial, salvo para os atos vinculados. Me dá uma tela em branco aqui, por favor. Vamos lá. A doutrina elenca 4 atributos para os atos administrativos. O primeiro é essa presunção de legitimidade ou legalidade. Ou legalidade. Fala também em auto-executoriedade. Fala em coercibilidade, ou também chamado de imperatividade, que é o chamado poder extroverso. Se aparecer em sua prova o poder extroverso, está falando da imperatividade e da coercibilidade. E fala também da tipicidade. Esses são os atributos dos atos administrativos. Ah, Luiz, espera aí, isso está muito parecido com os atos de polícia, não é? Mas os atos de polícia administrativa, nada mais são do que atos administrativos. Os atos de polícia têm essa característica de presunção de legitimidade e legalidade? Tem, sim. Ok? Tem, sim. São auto-executórios? São. Tem a característica da coercibilidade? Tem. Tipicidade? Sim. Ok? Ótimo. O que vem a ser a presunção de legitimidade? Os atos administrativos, desde o momento da sua edição, se presume que eles estão de acordo com a lei. Presunção de legalidade. Alguns doutrinadores falam em presunção de veracidade, que se admite que os atos são presumidamente os conceitos que foram usados para a edição do ato são verdadeiros. Presunção de veracidade. Ok? Então, qual é a consequência dessa presunção de veracidade, presunção de legalidade, presunção de legitimidade? Essa presunção faz com que os atos administrativos comecem a produzir efeitos jurídicos desde o momento da sua edição, mesmo que o ato contenha algum vício, que posteriormente venha a ser apurado e anulado com efeito ex tunc. Mas desde o momento da sua edição, os atos começam a produzir os seus efeitos jurídicos devido à sua presunção de legalidade, presunção de legitimidade, presunção de veracidade. Ok?
Essa presunção de legitimidade é uma presunção relativa. Por que relativa? Porque cabe questionamento. Cabe questionamento tanto administrativo como questionamento judicial. Ok? Essa presunção de legitimidade tem como consequência também a inversão do ônus da prova. O que acontece? O administrado é que tem que recorrer, entrar administrativamente com pedido, alegando os defeitos que o ato administrativo venha a ter. Mas isso não exclui o princípio da autotutela. A administração pública pode, por meio da autotutela, rever os seus atos. Lembrem lá de princípios que a gente comentou uma questão aqui, falou um pouco sobre a autotutela. A administração pública pode rever os seus atos, anulando os atos eivados de vício e revogando os por motivo de conveniência e oportunidade. Ok? Então essas são as características da presunção de legitimidade. Vamos voltar para a questão, ver o que a questão fala. Letra A. Constitui atributo das administrativas a presunção de legitimidade, verdade. O que afasta a possibilidade de apreciação judicial, falso. Não afasta a possibilidade de apreciação judicial, nada. Ok? Perdão. Constitui atributo dos atos administrativos a auto-executoriedade, é atributo? É sim. Que autoriza a administração a colocar o ato em execução, empregando meios diretos e indiretos de coerção, na forma prevista em lei. Vamos lá. Aqui ela pode estar querendo confundir com coercibilidade. Vamos ver as outras alternativas. Porque a gente já viu que a auto-executoriedade é a possibilidade de execução imediata e direta, independente de autorização do Poder Judiciário. Ok? Vamos lá. Exigibilidade, como atributo a exigibilidade, que autoriza a administração a utilizar meios coercitivos para o seu cumprimento, nos termos da lei, sempre com intervenção do Poder Judiciário, ó. Falso. É sempre com intervenção do Poder Judiciário? Não. A exigibilidade é o quê? A tomada de decisão pela prática do ato, ok? Mas, ó, independente de autorização do Poder Judiciário. Falso. Tipicidade, que impede a administração de praticar atos de natureza discricionária. Falso. O que é o atributo ou a característica da tipicidade? A característica da tipicidade é que a lei deve prever, para cada finalidade que a administração pública tenha, a lei deve prever um ato administrativo específico. Ok? Isso é a característica da tipicidade. Para cada objetivo que a administração pública se deseja alcançar, a lei deve prever um ato administrativo, que pode ser discricionário ou pode ser vinculado. Então, está falso. E letra E. A presunção de veracidade, que afasta a possibilidade de revogação, salvo por vício de legalidade. O que acontece? Aqui tem várias coisas erradas. Primeiro, a revogação é a extinção de um ato, a retirada do ato do mundo jurídico, um ato válido, ok? O ato está válido, não tem nenhum vício. O ato é retirado do mundo jurídico por motivos de conveniência e oportunidade. Ok? O ato é válido. Então, a presunção de veracidade, de que os fatos são verdadeiros, os fatos utilizados para se editar o ato, que justificou a prática do ato, que motivou a prática do ato, são verdadeiros, não tem nenhuma correlação com revogação. Ok? Salvo por vício de legalidade. Presunção de veracidade que afasta a possibilidade de revogação, salvo por vício de legalidade. Quer dizer, sem pé nem cabeça essa alternativa. Ok? Então, vamos voltar aqui para o gabarito, que é a letra B. A auto-executoriedade, que autoriza a administração a colocar o ato em execução, empregando meios diretos e indiretos de coerção, na forma prevista em lei. Ok? A gente sabe que a auto-executoriedade, como definida por Eli Lopes Meireles, é a possibilidade de execução imediata e direta, independente de autorização do Poder Judiciário. Mas a Carlos Chagas, ó, definiu como auto-executoriedade que autoriza a colocar o ato em execução, empregando meios diretos e indiretos de coerção na forma prevista em lei. Ok? Então, gabarito, letra B.
Vamos dar uma pausa aqui, pessoal, que o tempo se esgotou. E na volta a gente continua comentando as questões aí de atos administrativos.